Todas as manhãs, Leónidas e Stavros percorrem as ruas de Atenas, a capital grega, para recolher papel reciclável à porta das empresas e instituições. Permite-lhes sobreviver. Depois de 17 anos nas obras, Leónidas perdeu tudo em ano e meio. Δούλευα στην οικοδομή σαν ελαιοχρωματιστής και λόγω της... Eu trabalhava como pintor na construção. Por causa da crise económica, deixou de haver trabalho. Έχασα το σπίτι μου. Depois perdi o alojamento e fiquei na rua. Δρόμο. Πιστεύω τώρα... Agora, com este trabalho de reciclagem de papel, espero voltar a erguer-me. Αυτή τη δουλειά να ξανασταθώ στα πόδια μου. Foi a Associação Climaca que propôs a Leónidas este trabalho de reinserção e lhe permitiu ter uma cama e sentir esperança novamente. Num ano, a frequentação do Centro Climaca, dos sem-abrigo, uma ONG especializada em saúde mental, aumentou 25%. O perfil dos associados também mudou. O que chamamos a nova geração de sem-abrigo tinha antes um bom nível de vida antes de ir parar à rua. Têm um bom nível de educação e não têm problemas psicológicos à partida. São pessoas que trabalhavam em setores da economia grega que agora estão em dificuldades, como a construção civil ou o turismo, setores com empregos sazonais. Para eles é muito difícil sobreviver. Seasonal jobs, and it's more difficult for them to be adjusted. Calcula-se que há cerca de 20 mil gregos sem abrigo em Atenas, mais de 2% da população da capital. Um ano depois da concessão de uma ajuda financeira de 110 mil milhões de euros, planificada pela União Europeia e o FMI, as medidas de austeridade impostas sentem-se com amargura. E os objetivos do plano de resgate estão longe de estar cumpridos, constata o responsável do Instituto de Pesquisa Económica dos principais sindicatos, setores público e privado. A população grega fez sacrifícios muito importantes. Houve uma diminuição salarial de 20%. A economia está em recessão. A Troika previu que em 2011 o nível de desemprego seria de 14,8%. E nós achamos que a taxa real de desemprego é de 22% ou 23%. Num país com 11 milhões de habitantes é muito grave para a economia grega. Dimitris Kazakis é um dos que desejam que a Grécia renuncie ao euro, opção que para muitos pode conduzir a uma desvalorização catastrófica para o país. O plano de ajuda do FMI e da União Europeia ainda é mais e não vai evitar a catástrofe, afirma um economista. Não é um plano de salvamento, é um plano de compra. Estão a comprar o Estado grego. No ano passado, a Grécia perdeu uma década de expansão económica e ganhou 42 mil milhões de euros em novas dívidas num ano. Porque devemos devolver aos bancos europeus. Todos os empréstimos que conseguimos da União Europeia e do FMI servem para pagar a dívida, a amortização e os juros. Nem um euro é injetado na economia. No single euro goes into the economy. À frente de uma impressora familiar, Jorge Skiniotis faz tudo para salvar o emprego dos 25 trabalhadores, mas o volume de negócios continua a baixar, enquanto os impostos duplicaram no ano. Este plano de resgate é por isso considerado desastroso para o país. Temos um problema de cash flow, porque todas as medidas de austeridade privam o mercado de liquidez. É como no passado, como na Idade Média, quando os médicos sangravam os pacientes para os curar. E quando as pessoas morriam, os médicos alegavam que não eram culpados. É exatamente o que se passa na Grécia com este programa. Estão a sangrar a economia do país. 99% das empresas gregas são PME com menos de 50 trabalhadores e as empresas com menos de 10 pessoas representam metade dos empregos do país. Para o responsável da Federação Grega das PME,
os bancos não podem financiar mais. Nos próximos 10 a 12 meses, as previsões mostram que há fortes probabilidades de 225 empresas declararem falência. 225,000 businesses. Se a recessão se agravar, infelizmente, não há como reembolsar as dívidas. As pessoas que nos emprestam dinheiro devem refletir nisso e ajudar-nos com medidas que sustentam a economia, as empresas e os investimentos. Sem isso, não temos futuro. Um fator que agrava a crise é a dívida pública, a evasão fiscal, que representa um terço do PIB grego, segundo o cálculo oficial. Angélica aprendeu bastante com o boom que se seguiu à construção para os Jogos Olímpicos de Atenas, em que abriu uma agência imobiliária há uns anos. A queda do mercado obrigou-a a fechar a porta no ano passado. Este é um loteamento típico, com muitas casas por vender. Como não encontra emprego, a jovem pensa mesmo em emigrar. No setor, a clientela não tem meios para comprar nem para pedir emprestado. Muitos compradores deixaram de poder pagar créditos e têm de vender os bens. Frequentemente, o que está escrito no contrato é apenas metade do preço. E os construtores não declaram o que recebem. Pode imaginar tudo o que perde o Estado em impostos. Porque os promotores imobiliários são pagos por fora. Compreende agora porque é que os construtores não baixam os preços. Ganharam tanto dinheiro que não são obrigados a reduzir. Os reformados e os jovens são os mais afetados pela crise. Mais de 2/3 de licenciados sem emprego desejam partir. Uma opção que está a ser considerada por Stavros. Conseguiu uma bolsa da União Europeia para um doutoramento, mas ainda não tocou num cêntimo. Por causa da crise, o Estado grego não é capaz de pagar a sua parte. Porque é uma bolsa da União Europeia, é preciso que o Estado pague 25% para que o dinheiro seja desbloqueado e chegue à Grécia. É pena para o Estado grego. De um momento para o outro, serei também uma vítima daquilo a que chamam a fuga de cérebros. Não é a nossa economia que precisa de um plano de resgate, é a nossa sociedade. Temos de solucionar estes problemas e encontrar soluções no nosso sistema político, no nosso sistema educativo, no sistema de saúde, para deixar de gastar tanto dinheiro em coisa nenhuma. As negociações decorrem para a concessão da segunda tranche de ajuda financeira à Grécia. Um adiamento aos olhos de muitos gregos, porque a crise ainda está no início.